paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Somente as Escrituras, nada além disso. Hoje a gente vai meditar um pouco no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, que é um texto, que é um capítulo que Deus tem falado muito no meu coração. E essa semana Ele pediu para eu expor esse capítulo para todas as pessoas que estiverem assistindo, tanto no YouTube como no Instagram ou no Facebook. Vamos meditar então um pouco nesse capítulo 34 de Ezequiel. Vamos lá, ele começa falando assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Está falando de alguns pastores que se preocupam mais com eles próprios, ou até mesmo com a questão da administração da igreja, e se esquecem de se preocupar com as ovelhas. Porque, gente, pastor é pastor de ovelhas, é cuidar de ovelhas. É óbvio que tem a questão da administração, tem a questão da pregação, mas o principal foco, missão dos pastores é apacentar as ovelhas. Então, se o pastor não apacenta as ovelhas, se o pastor não se preocupa com as ovelhas, se o pastor não ora pelas ovelhas, se o pastor não vai buscar as ovelhas, se o pastor não deixa até de dormir às vezes de noite preocupado com as ovelhas, é um falso pastor. Não é um verdadeiro pastor. Pastor não é só pregar. Eu sempre falo isso, pastor não é só pregar, ter o dom de pregar, ou ter o dom de administrar. Pastor tem que cuidar de ovelhas. Sabe aquele pastor que tem cheiro de ovelha, que está lá no curral junto com a ovelha, cuidando dela, mostrando o caminho, vem para cá, vai para lá, segue nesse caminho, é melhor, vem aqui comer essa melhor pastagem. Isso é pastor. Versículo 3. Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Aqui está falando da questão que se aproveitam das ovelhas. Comem a lã das ovelhas, pastor que come lã de ovelha. Em vez de cuidar das ovelhas, eles matam as ovelhas para comer a lã. E aqui a gente pode trazer hoje em dia para a questão do dinheiro. Porque existem pastores que, se você não der o dízimo, que é uma coisa certa, ninguém que é contra o dízimo, é uma coisa certa, é uma ordenança de Deus. Mas tem pastor que, se tu não der o dízimo, ele não fala mais contigo. Ele não te trata mais bem. Só se preocupa com o teu dinheiro. Não interessa se tu está desempregado, se não está desempregado, se está passando por uma situação. Ele só quer saber que tu dá o dízimo. Enquanto ao dízimo, fala normal. Parou de dar o dízimo, não fala mais com você. Então, são pastores que se aproveitam das ovelhas, só querem comer as lãs, a lã. É engraçado, porque pastor não deveria comer lã, não. Porque pastor é para cuidar, não para matar. Mas nesse versículo aqui está falando: vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. É o que eu falei, mas não cuidam das ovelhas, não tratam das ovelhas. Versículo 4. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. O versículo é muito interessante, que ele mostra vários tipos de ovelhas. Vocês não fortaleceram as fracas. Então existem ovelhas fracas dentro da igreja. É normal. Em Romanos capítulo 14, se eu não me engano, fala exatamente isso, dos fracos na fé. Existem pessoas fracas que precisam ser fortalecidas. É normal dentro da igreja ter ovelha fraca. Outro tipo de ovelha: não curaram as doentes. É normal ter na igreja ovelhas doentes, que estão passando por situações tristes, estão doentes. É normal. Igreja é para isso, não é um hospital. Então, a igreja é para isso.
não enfaixaram as quebradas. Então tem gente dentro da igreja, tem ovelhas dentro da igreja quebradas financeiramente. É normal, está escrito aqui em Ezequiel capítulo 34, versículo 4. Outro tipo, não trouxeram de volta as desgarradas. O que são as desgarradas? São aquelas que se desgarram do rebanho. E fala depois, e não buscaram as perdidas. Desgarradas que se desgarram e as perdidas. Não trouxeram de volta. Então aqui, esse versículo aqui, ele quebra, ele acaba com aquela ideia completamente diabólica de que se uma pessoa saiu da igreja porque quis, se a ovelha saiu da igreja porque quis, o pastor não tem que ir buscar ela, só a perdida. Só que aqui no versículo ele fala que vocês não buscavam tanto a perdida como a desgarrada. A desgarrada é aquela que saiu porque quis. Ela quis sair, decidiu sair, e vocês não buscaram elas. Ai desses pastores que não buscam as ovelhas desgarradas. Gente, tanto os pastores como nós cristãos temos que buscar as ovelhas desgarradas. São aquelas pessoas que saem da igreja, seja por qualquer motivo, não interessa o motivo, não porque ele saiu por causa disso, por causa daquilo, porque é picuinha, porque é mimado, porque é fraco na fé, porque é doente, não interessa. Saiu, vai buscar, vai cuidar, vai tratar, vai lá. Se a pessoa de repente, se a ovelha de repente não quiser voltar, não quiser mais, aí meu filho, você fez a sua parte, que é o quê? Ir buscar. Hoje em dia é muito engraçado, porque existe WhatsApp, existe e-mail, rede social, que você manda mensagem tanto no Instagram, no Messenger, no WhatsApp, no Facebook. Não tem desculpa. Antigamente, para você visitar uma pessoa, você tinha que... Às vezes, um membro morava longe, tinha que ir a pé, pegar um ônibus, pegar um carro e conseguir ir na casa dele. Hoje em dia, tu manda uma mensagem de texto no celular, WhatsApp. E aí, meu irmão, como que você tá? Tô sentindo sua falta. E as pessoas não fazem isso. As pessoas não fazem isso, mandar uma mensagem de texto no WhatsApp. As pessoas não fazem isso, os pastores não fazem isso. Eles não buscam os desgarrados, as desgarradas. Então, cagando e andando. É verdade. É a verdade, porque eles só querem saber da gordura e da lã. Então, tanto as perdidas, está no versículo, não fui eu que escrevi a Bíblia, não. Tanto as perdidas como as desgarradas precisam ser buscadas. Lembra lá do que o Caim falou lá para Deus, quando Deus procurou Abel? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Quando Deus perguntou, onde está seu irmão Abel? Aí Caim chegou e falou, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Sim, você é guardador do teu irmão. Você é responsável pelo seu irmão que está lá no banco na igreja, lá, sentadinho do seu lado. E que saiu, seja por qualquer motivo. Seja por qualquer motivo, a sua responsabilidade é ir procurar, é mandar um texto. Não é um favor, gente, não é um pedido. Deus está pedindo, se você puder, é uma ordem. É uma ordem. E no final do texto vai falar claramente sobre essa ordem e o não cumprimento da ordem, o que acarretará para essas pessoas e para esses pastores. Vamos lá. Mas dominam sobre elas com força e tirania, o que significa são pessoas tiranas. Não, eu sou pastor, tem que ser desse jeito, eu não vou buscar ninguém, porque se ele saiu, ele tem que voltar, porque ele tem que falar comigo, porque a ovelha que tem que procurar o seu pastor, e não o pastor procura a ovelha. Gente, é totalmente o contrário do que está escrito na Bíblia. Já falei, não fui eu que escrevi a Bíblia. Sinto muito. Se alguém faz coisas diferentes do que está escrito na Bíblia, não pode nem ser pastor. Ou se alguém quer questionar. É o que está escrito aqui. Ponto final. Por isso que eu falo, somente as escrituras. Porque se um dia eu falar alguma coisa sobre a minha opinião, que eu acho que eu deixo de achar, aí simplesmente vocês não precisam nem me ouvir. Mas eu estou falando sobre a palavra de Deus. Dominam sobre elas com força e tirania. Não quer saber.
tem que ser do jeito dele, porque ele é o chefe. Tribo de índio, eu sou o chefe. Versículo 5. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Essas ovelhas se espalharam, se desviaram, algumas foram para outras igrejas, graças a Deus, e outras acabaram se desviando. Porque essas pessoas são bobas, são idiotas. Não, gente, não. Aqui não está escrito isso. Aqui não está escrito que a culpa é das ovelhas que saíram e viraram pasto para os outros animais, não. Aqui está falando que a culpa é do pastor. Então, o pastor vai ser responsabilizado por todas as ovelhas que saíram e se desviaram. Todas as ovelhas, pelo sangue de todas as ovelhas que foram comidas por animais selvagens quando se desviaram. O pastor vai ser responsabilizado por causa de todas essas ovelhas. Se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Lembra lá no Novo Testamento, quando Jesus viu a multidão tudo lá, sem pastor, e diz lá no versículo que ele ficou triste. Essas pessoas são como ovelhas sem pastor. Isso comoveu o coração de Jesus. Esse é o nosso verdadeiro pastor. Fica comovido com as pessoas, fica comovido com as ovelhas sem pastor. E tem pastor que simplesmente está nem aí. Versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes. Deus está falando. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacento a si mesmos e não apacento as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra pastores e lhes pedirei conta das minhas ovelhas. Deus está falando. Farei com que deixem de apacentar ovelhas. Lembra de Apocalipse. Deus anda no meio da igreja, então ele põe e ele tira. Tem gente que se acha o dono. Deus põe e Deus tira. Mas eu não sai de jeito nenhum. Lembra lá do Hugo Chávez, lá, que não queria sair da presidência da Venezuela de jeito nenhum? O que aconteceu? Morreu. Saiu. Então, meu filho, quem manda é Deus. Versículo 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e lhe pedirei conta das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Os pastores não procuram, mas Deus procura, o nosso verdadeiro pastor. Preste atenção, versículo 11. Eu mesmo, diz o Senhor Deus, procurarei as minhas ovelhas. Como pastor busca o seu rebanho no dia que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas por outros pastores. No dia de nuvens e de trevas, vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Versículo 16. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas, curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Esse vídeo está chegando nos 15 minutos, então vou ter que dividir ele em duas
duas partes. Na próxima a gente continua.